Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 83 de 180, Aflições, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 83 de 180, Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola, Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo de ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante, com a sua serenidade e seu bom ânimo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Aflições. Neste capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem da primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 13. Diz a passagem: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. A epístola de Pedro é muito interessante, porque ela diz que nós temos que nos alegrar pelo fato de nós estarmos sendo participantes das aflições do Cristo. Isto é, nós estamos tendo as aflições aqui na Terra e que elas fazem exatamente parte das aflições do Cristo. E diz que é inegável que o vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Emmanuel concorda que é inegável, ou seja, vai ocorrer em nosso aprendizado quando nós vamos atravessar inverno ríspido. Ele se retrata aqui a respeito dos nossos conhecimentos.
que nós vamos ter um aprendizado difícil, mas que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo. Isto é, como nós temos vindo estudando, acompanhando o Evangelho de Jesus, nós estamos armazenando essas provisões para que, ao chegar no inverno ríspido, como ele menciona, ou seja, nas nossas dificuldades, nós vamos obter daquela colheita dos dias de equilíbrio e abundância. Nós vamos buscar aquelas colheitas que nós tivemos, que guardamos. Nessa outra parte, ele diz: contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo de ruínas sob os embates de tormenta cruel. Ele nos diz que nós vamos contemplar o mundo na desilusão de amigos muito amados, que nós vamos ver que nossos amigos desapareceram diante dessa tormenta cruel. E ele diz que as esperanças feneceram, isto é, as esperanças acabaram, distantes, e os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Diz que os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Aqui, os afeiçoados que nós temos vão desaparecer naquele momento, ali pela indiferença, pela situação que nós estamos passando. E outros porque preferiram integrar no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Ou seja, eles não querem saber dessas questões pelas quais nós estamos passando. E vai fugir para esse quadro do interesse material. Eles vão pensar somente nesta questão material. E Emmanuel vai nos dar aqui uma colocação interessante, que é: quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Ele está nos avisando que, se acontecer um dia essa situação, nós podemos chorar, porque vai ser realmente um momento difícil. Não tem problemas nós chorarmos. Mas ele diz que, entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Aqui eu achei de suma importância esse parágrafo, porque ele está dizendo que é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa certeza que nós estamos em companhia de Jesus. Nós estamos sempre. E ele diz assim: supondes, né? Você está supondo, por acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Ele faz em forma de pergunta, porque, na verdade, muitas vezes nós pensamos assim. Nós supomos que Jesus está no seu pensamento muito longe, e numa esfera que é inacessível, ou seja, nós não temos condições de chegar até a ela. E ele fala que isso não é. Na verdade, ele afirma que nós estamos acessíveis a essa esfera do Cristo. Olha que interessante. Ele: julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? E ele nos pergunta se nós acreditamos que o Salvador não recebe essas ingratidões em todo momento pelas criaturas diariamente. Basta nós vermos aquelas criaturas que não são cristãs e que fazem chacota com a imagem de Jesus.
É por isto que ele diz: antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Ele está afirmando que Jesus tem pleno conhecimento dos nossos sofrimentos, porque ele conhece já desde muitas eras a questão do sofrimento, e ele conhece o nosso. Agora, nós temos que nos ligar ao pensamento de Jesus e pedir força, perseverança para que nós possamos sair desta situação. Na conclusão, ele diz: não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe essa sublime companhia e prosseguir avante, com a sua serenidade e seu bom ânimo. Nesta conclusão, ele encerra com uma frase extraordinária. Para nós não esquecermos que nas nossas aflições é imprescindível, ou seja, não se pode dispensar, e tomar a sublime companhia dele e seguir avante com serenidade e bom ânimo. Emmanuel nos coloca esta coisa sublime, nos dizendo, nos informando que nós temos acesso ao pensamento de Jesus. E se nós temos, nós podemos nos ligar a ele. É isso que ele diz. E que também nós não podemos deixar de ter a sua companhia. Deixar a sua companhia sempre, não somente nas horas difíceis. É claro que quando nós estivermos nessa situação de sofrimento, nós buscamos mais ainda a sua companhia. E quando nós a buscamos, nós vamos sentir um alívio, porque nós vamos sentir que ele está nos acompanhando e está ali nos direcionando para o caminho certo. É exatamente isto que nós temos que fazer em todas as aflições do nosso dia, da nossa vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.